Quando você surgiu liderando ali o Comitê Revolucionário Ultra Jovem, né? Você não era exatamente um estreante na televisão, porque você já tinha feito o Colégio Brasil no SBT, que, guardadas as devidas proporções, para quem não sabe o que é Colégio Brasil, acho que a gente pode chamar meio que uma malhação do SBT ali, talvez, né? Acho que Acho que sim, né? foi direção do Roberto Talma. Aham. Foi o primeiro trabalho em televisão que eu fiz, né? Sim, Foi o sim. Colégio Brasil. Mas antes disso, eu trabalhei muito em publicidade. Então, eu comecei fazendo propaganda Já era um desses rosto produtos, conhecido. né? Cereais, achocolatado, tênis de criança. Então, eu fazia esse tipo de propaganda. E aí, era de uma agência. E fui convidado para fazer uma audição, né? Um teste para o Colégio Brasil. Aí, fui aprovado. Acabou o Colégio Brasil, eu já fui direto para um teste do Disney Club. Ah, teve teste para entrar no Disney Club, então. Teve, cara, eu fiz um teste, isso daí eu já contei assim, mas sempre vale a pena repetir. Sempre é bom. Eu fiz um teste com quase 1.000 crianças. Putz, Então, é muita gente, né? imagina, assim, eu Você ter entrei. desbancado 1.000 crianças é muita coisa. E aí, isso também é muito curioso. Eu sempre gosto de falar que o personagem do Caju, ele ficou disputado entre eu e o Leonardo Monteiro, que fazia o Guelé, que fazia o meu irmão. Uhum, Então, o personagem só tinha o personagem do Caju e tinha o personagem do Macaco. Só esses dois personagens eram para surgir no programa, para criar o programa. O Macaco já estava definido, né, que era o Kaique, e aí o Caju, eles não sabiam se ia ser alguém na minha idade ou alguém muito mais novo. E eles adoraram o meu teste e adoraram o teste do Léo, do Leonardo Monteiro. uhum. E aí gostaram tanto, gostaram tanto, gostaram tanto, que eles tiveram uma solução que foi deixar eu com o personagem do Caju, que foi audicionado, e criaram o irmão do Caju, que é o Guelé, o Chiclé, e deram esse Uhum. papel para o Leonardo. E então, ao invés de 2 personagens no início, a gente deu início ao projeto com 3 personagens. Então, é legal contar essa história, né? Porque, Aham, imagina, claro. foram realmente 1.000 crianças que eu e o Léo e o Kaique competimos para chegar no personagem, assim. Então fiz bastante teste, assim. E como é que foram os testes exatamente? Que tipo de interpretação você tinha que fazer? Que texto mais ou menos você tinha que dar? Como que acontecia Foram de fases, né? conteúdo? Então foram fases. Primeiro era um texto livre, depois eles começaram já a trazer algumas coisas dos personagens, depois a gente fazia teste em dupla, né? Aham. Então eu fiz teste com o Kaique fez teste com o Leonardo, aí depois tinham outros atores também, né? Fazendo teste ali. Tinham atores até que depois foram para Chiquititas, que É estavam isso que eu ia ali. te perguntar. Alguém conhecido perdeu para você? Cara, eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas não perdeu, né? Porque depois ele Provavelmente. estava nas Chiquititas, então também É, foi um sucesso. Mas tinham diversos atores ali muito conhecidos do mercado, até atores que trabalhavam muito com publicidade, né? E então foi uma competição bem interessante, assim, pessoas muito boas, de verdade. E eu tive a sorte, enfim, eu acho que eles viram a energia ali que eu conseguia trazer para o personagem e deu super certo. Mas foram diversos modelos de teste, assim. ah, entendi. Então foram diversos modelos de teste. Mesmo você sendo bastante jovem ali, Diego, você já tinha noção do investimento e a movimentação que a Disney e o SBT estavam fazendo? Porque quem estava ali capitaneando o negócio era o Cal Hamburger, que era simplesmente do Castelo rá ou seja, o negócio não era para brincadeira, né? Mesmo Bom, você, apesar da pouca idade, você já sentia que o negócio ali ia vingar pelo tamanho e pelo investimento ou zero noção? zero noção, zero noção. Tipo, eu falo, o primeiro ano o programa acho que era muito interessante porque a gente não tinha noção do que era, do que o programa podia ser. Uhum. E quando a gente começou a ter noção do que o programa estava sendo, a gente não mudou o nosso jeito. Isso foi muito legal. E o que, que era o nosso jeito? É se divertir no estúdio. Então a gente tinha um clima de muita diversão no estúdio. Uhum. Até a falta de conhecimento de às vezes trazer um pouco do Diego para o personagem do Caju, né? E às vezes até levar um pouco do Caju para casa. Então, antes eu não tinha técnicas de interpretação. Como que eu separo o meu personagem, Caju, do Diego, ator? E às vezes era meio que uma mistura de tudo, só que como a gente estava se divertindo, fluía muito bem. Então, talvez
acredito que esse possa ter sido um dos elementos do programa ter sido um sucesso. E da gente não deixar realmente subir na cabeça, assim, né? E todos tinham um pouco esse olhar, sabe? Não tinha ninguém Uhum. ali exibido ou então arrogante. Era um time bem diferenciado, assim, para a televisão. E a gente não tinha noção. Claro que aí depois você vai envelhecendo, você vai entendendo, né, o movimento que foi feito, da Disney usar o Disney Cruise, no entanto que era Disney Club, Era e Disney aí, Club, é. né, o nome Cruise ganhou tanta força que eles fizeram uma adaptação para Disney Cruise, e, e a Disney fez, junto com o SBT, essa parceria, depois eu entendi o porquê, que foi para testar o mercado no Brasil antes de trazer o Disney Channel. Né? Uhum. Então eles viram que montaram um programa para criança, sucesso, todo mundo adorando os desenhos, né? Uma audiência muito boa. Eles falaram, opa, temos a oportunidade de não ter um programa no Brasil e sim ter um canal. E aí eles trouxeram o Disney Channel, sei lá, 2 anos depois, eles começaram já a introduzir o Disney Channel no Brasil. Uhum. Então, foi um movimento Acabou em muito... fevereiro só o Disney Channel, né? Que a Disney agora não quer saber mais de canal linear, só foca no streaming. Acabou É, agora, olha o tempo. exatamente, E, exatamente. e, e o que a Disney dava de legal assim? Você era contratado da Disney ou do SBT? Do SBT. O contrato era com o SBT e o SBT tinha uma licença e uma negociação Uhum. com a Disney. Mas nessa negociação a gente tinha acesso ao que precisasse ali do mundo Disney, né? Então a gente estrategicamente a Disney achava interessante a gente mostrar os parques, porque era um canal, né, de divulgação para o Brasil. Então a Uhum. gente ia diversas vezes para a Disney, filmar novas atrações, filmar especial de Natal. A gente ia. É isso, no começo a gente ia 2 vezes por ano, 3 vezes por Levava a ano. família tudo na faixa. Não, não, não. No Também não era começo, bagunça. não, não, não. No começo, sim, a gente sempre ia com um pai responsável, né? Aham. Mas isso acho que foi primeira ou segunda vez. Aí depois eles já entenderam que era melhor ter um produtor responsável. Aí Aham. eles pegavam uma autorização dos pais, né? Eu já tinha visto de trabalho naquela época, assim. Era meio Uhum. estranho, né? Mas eu já tinha um É. visto diferenciado para entrar no país. E, e aí eles foram, né, reduzindo algumas questões de custo, falando, não dá para levar a família inteira. E aí chegou o momento, a gente também estava ficando mais adolescente, tinha uma certa independência, então, e às vezes eu já fui sozinho para lá. Eu já fui uma vez fazer um especial, eu era menor, eu Nossa, tomei o avião aqui sozinho, cheguei lá, tinha já uma produtora local me esperando, brasileira, e eu filmei com uma equipe toda americana, né? Então, caramba. tinham várias dinâmicas assim, sabe? Às vezes tinha que ir lá cobrir um evento específico, então não dava tempo de organizar isso, só mandavam um dos atores, e aí o ator já pegava uma equipe americana lá, cobria o evento, fazia a captação de imagens e voltava para o Brasil. Os Então, atores menor de idade. a Ju foi bastante, eu fui bastante, o Léo, enfim, todos os atores ali, acho que da primeira formação, sabe? A gente Uhum, teve uhum. bastante ida para Disney, assim. Uhum. E tinha alguma coisa de diferente que a Disney dava de benefício, de repente, assim, que ninguém sonha, mas a Disney, não, isso aqui é livre, ou eu vou dar isso aqui para vocês. Tinha algum benefício exclusivo pelo fato de vocês terem o programa e vocês achavam o máximo ou não? Eu não sei se era exclusivo, mas a gente ganhava o que eles chamavam de Disney Dollar, né? Que era Aham, $1, só que tinha a cara do Mickey impressa, assim, igualzinho $1. E aí aham. tinham, né, sei lá, de $10, $20, $50. E a gente ganhava esse dinheiro para curtir mesmo. Então, né, a gente já tinha o nosso salário, já tinha hospedagem, alimentação paga, e eles davam como se fosse um dinheiro para a gente realmente, viu uma pelúcia, quer comprar, a gente Que legal. comprava, tal. Então a gente tinha esse Disney dólar. Nossa, cara, eu comprava Nossa, um é top, monte hein? e só funcionava lá, então não É adianta, lógico, vai. né? Vou guardar? Não vou. Então era muito legal, cara. Comprava tudo, assim, tudo que a gente É. estava afim, a gente acabava conseguindo comprar, porque era dentro da Disney. Então tudo que tinha brinquedo, pelúcia, samba canção, moletom, boneco, a gente conseguia comprar tudo, assim. Foi bem, bem bacana isso.
Mas você chegou a trazer alguma cédula de souvenir ou você na época não pensou nisso? Porque hoje você poderia vender isso por alguns milhares de dólares, imagino eu. Provavelmente, provavelmente. Eu acho que eu devia ter isso guardado em algum lugar e já se foi em alguma Putz. mudança. Um dia desses eu achei alguns cartões dos hotéis, né, que a Não. gente tinha, assim. E Aham. aí eu falei, ok, não preciso mais guardar isso. Acabei Não. jogando fora, assim. Mas é verdade, talvez um Disney dólar desse poderia valer uma fortuna hoje. É tipo quem comprou Bitcoin no começo, lá em 2009, 10 e perdeu, né? É, Não tem mais como exatamente. acessar. Perdeu a Exatamente. fortuna. E os desenhos da época? Cara, os desenhos da Disney sempre foram, assim, referência, né? E passava TV Quack, Timão e Pumba, Pateta e Max. Tinha o Super Patos, que eu só quando eu cresci eu descobri que tinha só 26 episódios, mas quando você é criança parece que tem centenas e centenas de episódios, né? Na minha É. cabeça era muito mais do que isso. Mas vocês eram realmente consumidores do programa? Vocês assistiam os desenhos divertidos, curtiam assistir os desenhos que vocês mesmos passavam? Sim, sim. Claro que teve um começo que a gente assistia o programa sempre, né? Que dava, porque muitas vezes que o programa estava no ar, a gente estava gravando. Uhum. Então a gente tinha uma certa dificuldade de administrar isso. Mas sim, quando dava, a gente assistia os desenhos, né? E, e eram muito legais, assim, cara. Os desenhos realmente eles vinham muito diferenciados para a época, né? Eram bons Sim, desenhos. eram bons Então, desenhos. então acho que isso também ajudou muito o programa, sabe? Não Uhum. só a parte do conteúdo que a gente produzia, mas o desenho deu uma boa encorpada no programa, assim. Você acha que o programa ele fez mais sucesso por conta dos desenhos, por conta da história que foi criada, ou eles se completavam exatamente, era a junção desses fatores, que fez o programa dar certo logo de cara, né? Porque não teve que esperar, o programa foi sucesso desde a estreia. É, eu acho que eles se completavam, sim, porque tem muita gente que me encontra hoje, fala do programa, mas também comenta dos desenhos. Então, é porque o desenho foi marcante na infância dessa criança, então provavelmente tinha uma qualidade e ajudava a compor, né, o todo da experiência do programa com os desenhos. Uhum. A relação de vocês ali do elenco, você falou, não, às vezes ia um, às vezes ia outro, mas ali entre vocês já se conheciam dos testes, né, provavelmente, como que era a relação de vocês? Vocês até hoje se falam, vocês se encontram, tem evento anual, tem grupo de WhatsApp, como que é Temos. essa... A gente se encontra, eu encontro muito com o Léo, né? Encontro Aham. com alguns diretores, encontrei o Renato Fernandes no final, agora, no comecinho do ano, encontrei o Michael Human, que foi também um dos diretores. A gente tentou promover um churrasco para juntar todo mundo, que ia completar, se eu não me engano, acho que era 20 anos também do programa, se eu não Aham. estiver enganado, tá? E aí não deu certo, enfim. Existe a vontade de promover de novo esse churrasco. Aos Mas 30 tá eu, logo aí. é, então, e aí existe hoje o grupo do WhatsApp, realmente está todo mundo lá, quase todo mundo, assim. Eu acho que só o Kaique, que fazia o macaco, que não deve estar, mas dos Uhum. atores, quase todos estão lá no Ó, que grupo, assim, legal. do WhatsApp, então às vezes surge coisas do programa, sobem lá, enfim. Legal. E eu e o Léo, a gente tentou organizar esse churrasco, mas não rolou, assim, porque acho que foi pandemia, e aí ia ser na minha casa, só que o pessoal estava inseguro por causa da pandemia. Eu falei, não, então eu vou comprar o teste para todo mundo, a gente faz o Uhum. teste no portão da minha casa, quem, Nossa. quem tiver, vai, né, com Covid, vai embora, quem não tiver, fica. Cara, um dia anterior eu fiz o teste e eu estava com Covid. Ah, não, mentira, cara. Putz, você mesmo ficou pra fora da sua casa e colocou eles lá dentro pra Eu falei, curtir. pessoal, eu tô, se vocês quiserem vir fazer aqui, continua. Aí todo mundo, não faz sentido, tal, não sei o quê. E de verdade, eu tive zero sintoma. E eu Uhum. fiz por fazer, né? Eu falei, bom, já que todo mundo vai ter que fazer, eu vou fazer também. E aí me deu algum insight, eu falei, eu já vou fazer o meu agora, porque eu vou ficar isolado aqui Hum. dentro de casa. Quando eu fiz, eu falei, não acredito. Não é possível, cara. Não, deve estar errado. Aí fiz a Nossa. segunda vez, deu, porque eu tive zero sintoma, né? Muita gente ficou assim, né? Então, e aí acabou não rolando. Quem sabe a gente consegue organizar esse churrascão aí. Ah, não, daqui 2 anos eu tenho certeza que esse churrasco tem que sair, mas o grupo é movimentado ou fica um mandando mensagem só de bom dia a cada mês? Quando eu
tem alguns encontros. Você vê que eles estão Aham, tentando se encontrar, mas tá meio que em blocos, assim, sabe? sei, sei. Às vezes eu Aham, vejo uma foto do Léo com o Renato, às vezes da Malu, que era produtora, com outro ator, a Ju, com a Dani e o Léo, aí vai estar sendo meio em bloco. A gente vai conseguir daqui a pouco a gente fazer todo mundo junto. Assim. aham. É, você falou do macaco. Quem era criança e assistiu o programa na época sofreu um baque que ele saiu do programa, assim, né? Como é que isso bateu em você? Já era algo que vinha sendo conversado, que de repente ele estava crescendo muito, aí você fala, putz, tá todo mundo crescendo, o próximo sou eu. Se eu vou ter que tomar alguma coisa para parar de crescer. Como é que foi essa recepção da notícia Sim. da saída do mangá? Não, assim, é que tinha uma dinâmica muito boa, né? Mas Aham, realmente o Kaique estava começando a ficar muito mais velho. E aí acho que ia perdendo um pouco da sintonia, né? Que aí começa a entrar numa fase de adolescência, que é às vezes já não se sente tão confortável fazendo algumas coisas, algumas cenas, e aí eu não sei se isso foi influenciando na decisão, e aí ele foi realmente saindo. Só que aí, o que que acontece? Passou na minha cabeça, eu falei, putz, eu vou no mesmo caminho, né? Porque acho que eu e o Kaique lógico. quase a mesma idade, se eu não estiver enganado, tá? Eu falei, bom, eu vou pro mesmo caminho. É que eu aparentava ser mais novo, que eu tive sempre isso na minha vida, assim, sabe? Uhum, Acaba aparentar ser mais novo. Eu falei, bom, mas vou indo aqui. E aí, quando chegou esse momento que talvez eu pudesse estar velho para o programa mudou o formato e virou meio que uma novelinha, né? Então isso, virou isso. um sitcom, virou uma série. E aí o meu personagem envelheceu junto com o negócio, né? E aí eu acabei ficando mais 2 anos ali no programa até o final dele. Então, Uhum. então assim, dos personagens, eu e o Léo fomos os que tivemos no programa um e no último programa, né? Os outros Uhum. personagens todos transitaram ali durante toda essa jornada aí de 4, 5 anos de programa. E por que foi mudando o formato do programa? Você falou, foi para uma sitcom agora. Eles comunicavam vocês de que maneira? De que maneira que isso batia para vocês? Agora a gente vai passar menos desenho, vamos apostar um pouco mais em É sitcom, a difícil, é recepção de difícil. audiência. Como é que. Eu tenho as minhas deduções, assim, deduções, sabe? Então, eu acho que Aham. o programa estava com um sucesso muito grande, e aí eles falaram, não, vamos pegar esse programa que está com um sucesso muito grande e vamos colocar ele no sábado para a gente aumentar o Ibope do sábado, começar a Uhum. trazer desenhos para esse horário e fomentar um público que já existe ali, mas que talvez não está consumindo. Acho que foi Uhum. algo assim. Mas não deu muito certo. Né? Então,